Amados irmãos, que a paz de Al dos Exércitos, em seu filho Yalcha, vos abençoe. Estamos mais uma vez aqui no canal O Mensageiro do Fogo. Hoje nós vamos falar de algo tremendo, algo que vai nos abençoar, né? E vai nos dar uma revelação tremenda através da palavra de Al dos Exércitos e abençoar nossa alma, espírito e corpo. Tem alguns pontos aqui que eu vou pegar para nós já começar, né? Esse vídeo, a palavra de Al dos Exércitos, ela através da internet, ela vai no mundo afora à procura do eleito, daquele que é nascido da água, da palavra de Al dos Exércitos. Porque sem o nascimento, sem o novo nascimento, sem santificação, não podemos ver Yalcha. Nós temos que ter a renovação dos pensamentos da nossa mente nos dias que estamos vivendo, onde o pecado, o diabo reina, e reina nas mentes das pessoas, daqueles que não crêem. Eu quero começar aqui no Evangelho de João. Nós vamos falar um pouquinho sobre cegueira espiritual, ou sobre aquilo que os seus olhos gostam de ver. Porque é através da visão que entra a bênção e é através da visão que entra a maldição e contamina o cérebro, as nossas mentes. É através da visão. Vamos ler aqui em João. Essa passagem aqui, Yalcha fala aqui, né? João fala, né? Onde Yalcha ele cura aquele cego de nascença, né? Aí nós vamos ler aqui no versículo João, no Evangelho de João, capítulo 9, e no verso 2. Vamos começar aqui do começo aqui, vamos lá. E passando Yalcha, viu um homem cego de nascença. Tá vendo? Ele era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, né, quer dizer, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Para que nascesse cego? E Yalcha respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Al dos Exércitos, né? As obras de Deus de Al dos Exércitos. Então, vamos ir até... Eu quero pegar essa passagem aqui, quer ver? Vamos ler aqui, vamos ler mais o versículo 5. Quando Yalcha falou assim, ó, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Isso. Eu quero que vocês que estão ouvindo, os filhos de Al dos Exércitos, captem bem a revelação da palavra nesses dias, né? Nesse dia e nessa hora aqui, né? Que é a data é 14/5, né? 14 de maio de 2026, né? Então vamos ler aqui, quer ver? Vamos ler o final aqui. Isso, o final aqui. Vamos ler o final aqui para a gente ter a completa revelação do que a mensagem hoje do Mensageiro do Fogo vai passar para vocês, para os eleitos.
Vamos lá. No último versículo. Disse-lhes Yahshua: se fosseis cegos, não terias pecado. Ó, tá vendo que o cego lá no começo do capítulo, lá no versículo, o cego é o cego de nascença. Veja bem. Disse-lhe Yahshua: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. A visão que faz você permanecer no pecado. E se fosse cego, né, igual de nascença, não terias pecado. E eu acho que está querendo dizer assim, igual o cego, ele nasceu, né, cego de nascença, então ele não tinha pecado. Mas como era para manifestar as obras de Yahweh dos Exércitos, ele passou a ver, ele passou a enxergar. Então, foi manifesto as obras de Yahweh nele, o milagre. Então, essa pregação, no caso, essa mensagem, então, ele passou a ver. Então, agora ele passou a ver. Então, agora, provável que através da visão dele ver, o pecado entra. Não tem nada a ver. Entendeu? A obra de Deus, de Yahweh dos Exércitos na vida dele, para ele voltar a enxergar, né, para que, através desse milagre, os filhos de Yahweh dos Exércitos, né, viu ali a palavra manifestada. Viu Yahshua curando a todos os enfermos, aos endemoniados. Então ali Deus e Yahweh dos Exércitos, ele estava trabalhando através do seu filho, curando a todos, fazendo com que o surdo ouve, né, ouça, e o cego vê. Então, está aqui a palavra de Yahweh dos Exércitos. Aquilo que você vê, aquilo que você gosta de ver, aquilo que você gosta de trazer para dentro de você, meu querido irmão, é as coisas que Yahweh dos Exércitos e Yahshua gostaria de ver através de você. Nestes dias, nós temos que procurar primeiro buscar o reino de Yahweh dos Exércitos, para depois as coisas ser acrescentadas, as outras coisas. Nós temos que buscar primeiro as coisas espirituais, entender o que é o Espírito Santo e o Espírito do diabo, Satanás, que governa e que reina através da mente humana, focado na visão, naquilo que você gosta de ver. E esta mensagem do Mensageiro do Fogo, ela veio focada, revelada, naquele conceito, naquela visão ali do Jardim do Éden sobre o sexo, a maldição do sexo, que é abordado em toda a trajetória da mensagem do Mensageiro do Fogo, através dos vídeos. E aqui nós vamos falar de pornografia, o sexo ilícito, os filmes que muitos gostam de ver através da visão. Aquilo entra no seu cérebro e governa o seu corpo.
Buscai primeiro o reino. Então nós temos que focar nas coisas espirituais, a nossa visão, o nosso enxergar tem que desviar das coisas do mal, do pecado, que é oferecido todos os dias para nós, através da internet, através da tela. E por causa da fraqueza da carne, o diabo passa a ter direito, fazendo com que os seus olhos vejam as coisas do pecado. A pornografia, do sexo ilícito, da prostituição, do adultério. E isso entra nas nossas mentes através da visão e domina a mente. E o pecado é gerado. E o vício entra. Tudo é através da visão, do ver, daquilo que você gosta de ver, daquilo que você ama, daquilo que você gosta e não consegue ficar sem, e que gera o pecado, e que é o pecado. Se fosse cegos, não terias pecado. Se fosse cego de nascença, porque aí ele está falando sobre a visão, sobre o ver. Mas como dizeis, vemos, por isso o pecado permanece. Está vendo como que o pecado, tudo entra pela visão? Pelo ver? É claro que o cego de nascença, aí nessa passagem do Evangelho de João 9, ele viu a libertação, ele teve a libertação, ele viu a salvação na sua frente, que é a palavra curando da cegueira. Então ele passou a ver. E somente a palavra, somente Yahweh dos exércitos, que pode nos libertar. E conhecereis a verdade vos libertará. Então nós estamos presos ainda nas garras do pecado, de Satanás, que controla a nossa visão. E através da visão também, nós vamos de encontro com o pecado, com o diabo. Faz com que nós anda até tais lugares para matar o prazer, a vontade e os prazeres do sexo ilícito. Esta é a mensagem tremenda e gloriosa para os filhos e filhas de Yahweh neste tempo que estamos vivendo. Se não houver uma mudança de pensamento, se não houver uma santificação, não há mudança de vida, não há mudança de natureza. O Espírito Santo, quando ele vem para fazer a obra completa. Ele vem para libertar as nossas mentes, a nossa visão. Vem nos purificar
E esse é o tempo de santificação e de libertação e de renovação da mente, dos pensamentos, da nova criatura, para que aí sim o sacrifício na cruz esteja de pleno efeito no nosso ser. Porque a cada dia nós mata o cordeiro, nós sangra ele. E aí o sacrifício, como eu falei nos outros vídeos, fica em vão. Porque depois que a gente recebe o pleno conhecimento da verdade e a luz da verdade, e recai de novo, não resta mais sacrifício, mas uma expectação horrível da ira de Yahweh. Então hoje nós estamos no caminho para esta completa libertação, para essa completa redenção. Estamos no caminho, estamos na mensagem do mensageiro do fogo, seguindo esse caminho, que é a única mensagem nestes dias, neste tempo, que está mostrando e revelando como é a forma, através da palavra, de ser libertos, começando pela maldição e os prazeres do sexo ilícito, que foi revelado para nós no Jardim do Éden, através dos vídeos anteriores, porque foi através do sexo que caiu o juízo sobre Adão e Eva, e a serpente ali, que é o diabo, Satanás, um ser, e eles foram expulsos do paraíso, do Jardim do Éden. O nascimento da humanidade começou ali, e através do sexo é que nasce uma pessoa, nasce um bebê. É através do sexo. Esta mensagem ela veio para trazer a revelação do amor que é Yahushua, que nasceu sem as vontades e os prazeres do sexo através de Yahweh dos Exércitos, seu pai, e trazer a revelação do sexo que veio através da serpente, de Satanás, o seu sêmen, o seu espermatozoide entrou no útero de Eva, da Eva, e gerou Caim. E aí, em seguindo, ela voltou para Adão, e Adão fez o mesmo, transando com ela, fazendo sexo, porque os olhos foram abertos. Porque, na verdade, ele era igual o cego de nascença aqui. Eles não tinham pecado. A visão deles era a visão de Yahweh dos Exércitos. Era como cego para as coisas do mundo do pecado, mas tendo a visão somente para ver as coisas do paraíso, das coisas espirituais, das coisas que Deus criou. Essa é a grande verdade, irmãos. Então aí foi gerado Abel da parte de Adão e Caim da parte de Satanás, a serpente. Um teve a visão do sacrifício perfeito, que era do sangue das ovelhas, e o outro a visão das coisas do mundo, do campo. Caim não teve a visão, a mesma visão que seu irmão teve. Não teve a revelação do sangue. E a sua oferta foi rejeitada.
e a de seu irmão Abel foi aceita. Ali tinha visão, tinha o ver envolvido. Igual os religiosos daquele tempo que crucificou Yahshua, não teve a visão para ver a palavra manifestada. O filho que nasceu sem as vontades e os prazeres do sexo. Aqui está escrito no 34, vamos ler aqui, responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós, tá vendo? E expulsaram. E Yahshua, ouvindo que o tinha expulsado e encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no filho de Al? E ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Yahshua lhe disse: Tu já o tens visto, a visão, e é aquele que fala contigo. Ele diz: Creio, Senhor, e o adorou. Tu já os tens visto, a visão da libertação. E os religiosos não viu. Estavam cegos espiritualmente. Não foi concedido para eles a libertação, o ver das coisas espirituais, porque ali estava o reino dos céus andando em dois pés em terra, na terra. Que tremenda revelação, né, amados irmãos, desta mensagem. Só Yahweh dos Exércitos e seu Filho que pode nos dar e nos deu esta gloriosa mensagem. A revelação do amor, do sexo e do fogo. O fogo purificador, que é Yahweh dos Exércitos, que nos liberta e nos purifica nossa mente e nos dá uma nova natureza. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Yahshua, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito Santo. Vamos ler. Eu quero pegar algumas coisas aqui que o mensageiro do fogo deixou para nós endossar, para nós alicerçar esta mensagem. Quero pegar aqui. Nós vamos sair um pouquinho aqui, mas depois a gente vai voltar sobre as coisas que os olhos vê, sobre a cegueira espiritual, sobre a visão. Aqui, o mensageiro do fogo, ele fala aqui, ó. O diabo, que é Satanás, é a luz para o caminho dos incrédulos e trevas para o caminho dos filhos de Ial. Veja bem, o diabo, muitos podem falar assim, mas o diabo, ele é luz? Sim, ele é luz. Ele é luz. O apóstolo São Paulo diz que Satanás
ele transfigura em anjo de luz. E ele é luz para os incrédulos e treva para o caminho dos filhos de altos exércitos. Lá em Salmos fala assim: mesmo que se passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. É trevas, é o caminho que temos que passar, mas os filhos de Al passam porque são luz. Então, mesmo que ele seja treva para o caminho dos filhos de Al, os filhos de Al são luz, são fogo consumidor. E o incrédulo, ele sempre vai seguir a luz falsa do diabo. Essa é a revelação. E pensando que está andando na luz verdadeira. Porque Satanás se transfigura em anjo de luz. Entendeu, irmãos? Vamos pegar uma outra passagem aqui do Mensageiro do Fogo, que ele fala: o homem sem Deus, ele não prospera, mas com o diabo ele prospera. E isso é bíblico. Muitos falam, né, que o homem sem Deus ele não prospera, mas com o diabo ele prospera. Muitos estarão no inferno ali, que um dia foi próspero aqui na terra. A passagem do rico e do Lázaro. E a tentação, quando Ial já recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele foi levado ao deserto e o diabo ofereceu-lhe os reinos deste mundo e a glória deles. Eu te darei porque a mim foi entregue. Queria dar prosperidade a Iauxa. Queria dar prosperidade a Iauxa. Então Satanás, ele dá prosperidade, ele dá os reinos. Todos esses aí que governam, tem mansão, tem riquezas. Foi oferecido a Iauxa primeiro, e agora ele engana a todos, oferecendo também aos líderes, aos religiosos deste mundo. É prosperidade. E o pobre lá, que estava no seio de Abraão, era próspero? Tá vendo, irmão, que tremenda revelação de nós saber sobre a prosperidade, sobre a luz, sobre a visão, sobre a revelação da palavra nesses dias. Que somente o mensageiro do fogo nos dá, nos entrega nesses dias através de Ial dos exércitos, para nós entender a palavra, entender esses dias que estamos vivendo. Que é através da visão. Então os olhos de Eva foram abertos. Aquilo era agradável ver. É o que nós vemos. É através da visão, através do ver que o pecado entra. É que a bênção entra. Então, através dessa passagem que nós lemos, do Evangelho de João, no capítulo 9, sobre o cego, ali mostrando tudo, sobre a revelação quando Eva estava com a serpente, onde foi aberto os olhos dela e o pecado entrou. É através dos olhos, é através de ver.
no Velho Testamento, em várias passagens, quando aquela pessoa, aquele rei, ou quem era ali, a Bíblia diz, foi mal aos olhos do Senhor, de dos exércitos, o qual ele feriu, o qual ele matou, foi mal aos olhos dele, porque o que a pessoa fazia era mal. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando o bem e o mal. Os olhos, está escrito lá em Provérbios, quem é estudante das Escrituras sabe o que eu estou falando, sobre o ver, sobre o olhar, é o que liberta, e é o que te faz se tornar um escravo de Satanás. É através do ver, através da visão, que te dá entendimento do bem e do mal. É através da visão, através do que você vê na internet. É aí onde que você procura, é o que você tem vício de ficar vendo. Porque o diabo ainda tem direito ainda neste corpo, na sua visão. E nós precisamos de ser libertos. E a libertação só vai vir através dessa linha espiritual da mensagem, do mensageiro do fogo, nos ensinando, nos instruindo. Melhor fosse se nós não visse, fôssemos cegos. É o que nós temos que ser cego para o pecado, para as coisas do mundo. Nós temos que ser cego para nós não ter pecado. Nós temos que ser igual cego de nascença para nós não ter pecado. Mas nós fala, nós vê muito, nós gosta de ver. Então pecado permanece. Nós gosta de ver pornografia, nós gosta de ir na zona, nós gosta de ver. Nós gosta de olhar a tela e ser preso, ser viciado por isso. Pelas mulheres nuas, os homossexuais, as lésbicas. Nós precisamos de libertação, irmãos. Nós precisamos de libertação para nós sair das garras de Satanás, desse vício. Porque a redenção está próxima. E Alcha está vindo nos tirar desse mundo pecaminoso, para que o fogo venha descer e queimar e purificar, para que novos céus e nova terra possa habitar aqui, e a transformação completa para o reino de dos exércitos. Esta é a grande revelação, irmãos. Por isso que o mensageiro do fogo diz também, uma vida cristã é a vida que você vive, uma vida com Machia, não o local onde você vai, Romanos 8:1, porque nenhuma condenação há, igual eu falei, para aqueles que estão em Alcha, que anda conforme o Espírito, anda, não é local, e não anda segundo a carne. Essa é a grande revelação, irmãos. É a visão. Desviar a visão. Ser cego para o pecado, para as coisas do mundo. E ser libertos no novo nascimento, nascendo de dos exércitos, e ter a visão transformada. Ter a visão transformada. Porque para os incrédulos, Satanás é o anjo que transfigura em anjo de luz. E engana a todos. Mas os eleitos, os filhos, mesmo andando em trevas, no vale da morte, na sombra da morte, naquele lugar ali,
Eles são luz. E o eleito tem este caminho, porque ele tem a visão transformada. Ele sabe, ele tem a revelação do reino das trevas, de Satanás. Ele tem revelação, ele tem visão para desviar, para não tropeçar. Porque ele vê quando é as armadilhas de Satanás, do diabo, e desvia delas. Ele vê, ele tem visão para sair fora. É isso que estamos precisando, da visão transformada, amados irmãos. Porque é através da visão que o cérebro, nossos pensamentos são contaminados pelo pecado. Então aí está a mensagem do mensageiro do fogo, dentro do Evangelho, capítulo 9 de João, falando sobre o cego de nascença, e encaixando com a queda da mulher ali em Gênesis, que teve os olhos abertos para o pecado e se contaminou. E a raça humana veio existir através do sexo. E o juiz está sobre todos que nascem. Todos nascem em pecado. Todos estão destituídos da glória. Mas quando nós ser libertos, e conhecereis a verdade vos libertará. E quando nós nascer da água, da palavra, do Espírito, porque Nicodemos indagou a Yalcha, temos que entrar de novo no útero da mulher e nascer de novo. Ele não, nascer da água e do Espírito, para ver o reino. Aí sim, uma nova natureza, é uma transformação completa, para ver o reino. Está escrito quando ele falou, quando Nicodemos foi ter com ele. Quem não nascer da água do Espírito não tem como ver. Quem não tiver a natureza, a transformação, não tem como ver o reino. E é através da visão, é através daquilo que você vê. Então vamos lá. O que você gosta de ver? Hein, meu amado irmãos, irmãs? O que nós gostamos de ver? Nas redes sociais, na tela, nos cinemas, nas casas de prostituição, nas zonas, nas baladas. Onde que a visão está levando nós? Para onde ela está nos levando? O pecado está dominando a humanidade através do ver, através da visão. Mas os filhos de Deus, os filhos de Al dos exércitos, serão libertados do agrilhão das algemas de Satanás. Serão libertos e transformados neste tempo, nesses últimos dias, através da mensagem do mensageiro do fogo. Através deste caminho, desta mensagem, os filhos de Al dos exércitos, Yalcha, o nosso irmão, e a redenção virá e nos transformará e nos libertará desse corpo pecaminoso, esse corpo cheio de pecado. Ele vai nos libertar
O tempo está próximo, irmãos. Vamos vigiar, vamos orar. Vamos buscar em espírito e em verdade a cada dia. Buscar em espírito e em verdade através do ensinamento desta mensagem, do mensageiro do fogo, que é a linha correta, que mostra através da maldição do sexo, como que é tudo isso que Satanás fez desde o princípio e nos mostra o nascimento virginal do amor perfeito, sem sexo, sem a vontade, os prazeres do sexo. Nós temos que ser igual a ele, sem ter a vontade, os prazeres do sexo, como ele nasceu, sem essas vontades. Porque nós somos membro deste corpo de Yahshua. E se nós é membro desse corpo de Yahshua, é ele que nos controla. É a cabeça dele, a mente dele, o cérebro dele, os pensamentos dele é que controla o corpo, os membros. E não pode ter um membro defeituoso, pecaminoso neste corpo. Não pode ter. Ele sempre falou sobre a árvore e seus frutos, os ramos, aqueles que estão nele, porque a cabeça é os pensamentos de Yahshua que domina o corpo. E nos seus pensamentos, na sua mente, não há pecado. A visão dele não é essa que ele transmite para o corpo, para nos contaminar. Não é essa. Os membros são todos redimidos, são todos transformados, porque foi através da cruz, do derramar do sangue, que ele nos santificou e nos purificou. Assim aqueles que crêem. Somente para aqueles que crêem, somente para os filhos predestinados que crêem. Porque nós somos membro do corpo dele. Nós, quando ele nasceu, através da criação perfeita de Yahweh, através de Maria, ele nasceu sem as vontades e os prazeres do sexo, então nós também, como membros do corpo dele, nós nasceu também virgem. Então essa é a tremenda revelação depois da transformação. Depois da nossa transformação, é ser igual a ele. Igual a Yahshua, o filho de Yahweh. Quando nós for completamente libertos. E nós estamos neste caminho, pela graça, pela paz, pelo amor de Yahweh dos Exércitos. Nós estamos nesse caminho porque nós estamos no caminho da mensagem do mensageiro do fogo. Todos aqueles que estão entrando através dessa porta, e esta porta ela está aberta para todos, para a transformação dos homens sexuais, das lésbicas, de todos. A porta está aberta. A porta está aberta. Que Yahweh dos Exércitos venha abençoar todos e libertar todos os filhos e filhas que estão espalhados nesse mundo afora. Que esta mensagem venha entrar nos seus lares e vos transformar. Que Yahweh dos Exércitos, seu filho Yahshua, vos abençoe e lhes dê paz e o amor perfeito de Yahshua. Até o próximo vídeo.